A reforma tributária está bombando, como é sabido por todos nós, e ainda muitas polêmicas. Dentre as polêmicas que a gente vê no YouTube, na internet, nas mídias sociais, está o Simples Nacional. O Simples Nacional continua vivo, pulsando com a reforma tributária. Veja, eu acabei de gravar um vídeo falando de empresa comercial, se vale ou não apenas ser regime híbrido. E agora estou gravando um novo vídeo falando de serviço. Serviço em geral, anexo 3. Vale ou não a pena você ser híbrido? Se você é da área comercial, dá uma olhada no meu card e vê o vídeo. Se você é da área de serviço, por favor, fique aqui até o final para que você possa tirar as suas conclusões. Melhor Simples Nacional puro, melhor Simples Nacional híbrido. Veja bem, o Simples Nacional continua existindo, como eu disse, mas há aqui uma decisão a ser tomada do dia 1º ao dia 30 de setembro, que é optar pelo regime híbrido ou permanecer no Simples como você já vem fazendo ao longo dos anos. Se você quiser o regime híbrido, basta você fazer a opção no mês de setembro. Caso não queira, você mantém como você está e continua recolhendo IBS e CBS dentro do Simples Nacional, como acontece normalmente com os demais tributos. Não há uma majoração da carga tributária. IBS e CBS, eles vieram para substituir ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Veja, os percentuais do IBS e CBS são os mesmos percentuais desses 5 tributos, IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. Portanto, está equivocado afirmar que o Simples Nacional teve a majoração da carga tributária. Não houve, e eu estou te falando isso com conhecimento de causa, porque eu já chequei os anexos. Você pode também testar. Veja bem, o que vai acontecer com essa nova sistemática? Você faz a opção ou não faz a opção. Em fazendo, você desidrata o Simples, e esse Simples só vai ser recolhido em sendo desidratado IR, contribuição social sobre o lucro e a contribuição previdenciária. Portanto, todos esses tributos saem de cena, fica somente esses 3. Caso você não opte pelo regime híbrido, você continua recolhendo contribuição previdenciária, contribuição social, imposto de renda, IBS, CBS, dentro do Simples, nos mesmos percentuais dos tributos que foram substituídos. A dúvida é, vale ou não a pena você ser regime híbrido? Veja bem, aqui nós temos, por exemplo, serviços em geral, corretagem, por exemplo, onde você tem aí, eu peguei um exemplo da quinta faixa. Na quinta faixa é para quem tem faturamento que está entre 1.800.000 e 3.600.000, e você nota que aqui, na parte de baixo do seu slide, você observa que tem aqui apenas 5 tributos: imposto de renda, contribuição social, contribuição CBS, que é contribuição sobre bens e serviços, a contribuição previdenciária patronal e o IBS, que é imposto sobre bens e serviços. Observa, Lorivaldo, eu quero optar pelo híbrido. Sai de cena CBS, IBS, fica somente RPJ, contribuição e a previdência. Não quero optar pelo regime híbrido, todos esses tributos são recolhidos no DAS, como você já vem fazendo ao longo da sua vida. E o nosso desafio, e aí, vale ou não a pena você ser híbrido? Lógico, os percentuais do comércio, eles não são iguais aos percentuais de serviço. E por isso, eu me esforcei aqui para trazer para você uma luz acerca dessa decisão. Veja bem, quando você tem aqui um exemplo de prestação de serviço, eu tenho nos últimos 12 meses 2.500.000 de faturamento. E nesse mês, agora, eu faturei 250.000. Lorivaldo, como é que eu faço o cálculo do Simples normal sem opção pelo híbrido? Simples. Você vai, bom, se eu estou com 2,5 milhões, eu vou aqui ver onde é que eu me encaixo. 1.800.000 até 3.600.000 é na faixa quinta. Logo, eu vou ter que me situar nessa faixa para calcular o meu Simples Nacional. Como é que eu materializo esse cálculo? Eu faço assim, eu pego os 2.500.000, verifico em que percentual eu me encaixo, 21%, tá vendo aqui, 21%, tá aqui em cima, e aí eu faço o seguinte, pego 2.500, multiplico por 21%, vai dar 525.000, tiro a parcela a deduzir,
que é exatamente os 125.640, isso está na norma, e eu chego no valor de 399.360. Divido isso por 2.500.000 e eu chego numa alíquota efetiva de 15,97%. Essa é a alíquota de uma empresa de serviços dentro dessa faixa, né, que vai ser aplicado sobre a sua receita bruta. Isso quer dizer que, se você aplicar 15,97 em cima de 250 mil, o seu Simples Nacional vai ser de 39.925. Isso sem qualquer mudança na sistemática de apuração do Simples. Lorivaldo, mas mudou. Mudou, agora é a reforma tributária. Bom, é a reforma tributária, eu posso ficar no Simples Nacional puro ou eu posso optar pelo híbrido. Se você ficar no Simples Nacional puro, nada muda na sua vida. Você continua pagando 39.925. Por quê? Porque, como eu te disse, não há uma majoração. Os percentuais que incidem sobre o serviço no Simples Nacional serão substituídos pelo IBS e CBS nos mesmos percentuais. Portanto, se você pegar o Simples Nacional puro, você vai pagar exatamente a mesma coisa, caso você não opte pelo regime híbrido. Então, Lorivaldo, eu queria então um regime híbrido. Se você quer o regime híbrido, já muda. Aí muda um pouco o cenário. Por quê? Porque você desidrata, né? Você desidrata o Simples, e o híbrido significa dizer que você vai recolher IBS, você vai recolher CBS, exatamente como recolhe as empresas do lucro real, do lucro presumido, do lucro arbitrado. Ou seja, você deixa no Simples tão somente IR, contribuição e previdência, que é exatamente o que você está vendo ali. Ó. Eu tenho 15,97%. CBS é 15,60%, que você está vendo aqui, né? 15,60%. IBS 33,50%, tá vendo? Ó? Se eu aplicar 15,60 em cima de 15,97, vai dar 2,49. Se eu aplicar 33,50 em cima de 15,97, dá 5,35. Se eu pegar os 15,97, que é o simples cheio, tirar CBS e tirar IBS, eu chego num Simples Nacional puro, uma alíquota de 8,13%. Sacou? 8,13%. Ou seja, esse 8,13% corresponde o quê? A contribuição previdenciária, ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro. E o IVA? O IVA, que é IBS e CBS, serão recolhidos, apartados, porque você fez a opção. Então, qual é o impacto que isso tem? Se você pegar o valor de 250 mil e multiplicar por 8,13, que é o DAS com expurgo de IBS e CBS, você vai chegar num DAS de 23,25. Mas não para por aí. Esse 23,25 significa o quê? O simples híbrido que foi desidratado. E agora você tem que fazer o quê? Você tem que recolher apartado o teu IVA. E aí você tem um encontro, um confronto das vendas. Quando você vende, você vai pagar o IVA, e quando você compra, você também vai pagar o IVA. Dentro desse espírito, o que vai acontecer? Se você pegar aqui o net, 250 mil é a minha venda, o custo mais as despesas que me gera crédito, 78,186. Lorivaldo, de onde saiu isso? Veja bem, esse meu custo é um custo exclusivo de folha de pagamento, uma empresa de serviço. Folha de pagamento pago à pessoa física não gera crédito de IVA. E esse é o grande desafio das empresas prestadoras de serviço. Mas aqui eu tenho as despesas operacionais, que se forem pagas para pessoa jurídica e está relacionado com o meu negócio, me gera um crédito. Se eu tenho que eu gastei 100 mil, isso quer dizer o quê? Que o meu custo foi da ordem de 78,186. Se você falar, como é que você fez essa conta? Você pega os 100 mil, que é o total que você pagou, 100 mil, 123, e divide por 1,279. Você vai chegar a 78,186. Esse é o crédito que você tem contra um débito de 250 mil. Se você agora fizer essa conta, né? Quanto que eu tenho de débito? É 27,9 sobre 250. Quanto que eu tenho de crédito? É 27,9 em cima de quanto? De 78 mil, que dá 21.
vai me dar um IVA apartado de 47.936. Presta atenção, olha que loucura, né? E veja, não é inteligente você fazer a opção pelo híbrido sem antes fazer a conta. Você já pode fazer essa conta, você pode tomar a decisão acertada em setembro. Por quê? O mês que vem? Porque você sabe a conta, o Simples não muda. As tabelas, os anexos do Simples Nacional estão fechadas, inclusive a partir de 2033, portanto, a conta é fácil fazer, como eu estou fazendo. Veja bem, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter um IVA apartado de 47.936. E aí, meu caro, você tem que fazer essa confrontação. Quanto que eu vou pagar se eu for um regime puro? 39.925. Quanto que eu vou pagar? Com esse 39.925 eu pago tudo. Eu pago IVA, eu pago IR, eu pago contribuição social e eu pago a Previdência. Quanto que eu vou pagar se eu optar pelo Simples Nacional híbrido? Você vai pagar 47.936 apartado mais os 23.25. Vai vendo. Então, se você fizer o confronto aqui, você está tendo uma diferença a pagar de 28.336. Lorivaldo, de onde saiu isso? Pega os 47 mil que você vai pagar, 47.936, mais o que você vai pagar de DAS, que é 20.325. Isso vai dar 68.261 contra o que você vai pagar se você for simples puro, menos 39.925. Veja bem, você está pagando 28 mil a mais. 28 mil a mais de tributo. Por quê? Porque você optou pelo regime híbrido. Então dá para você fazer essa conta. É lógico que isso pode variar, mas essa é a regra do mercado. Isso pode variar. Você pode ter, inclusive, aqui custo que é de pessoa jurídica, pode gerar crédito, mas a moda é isso daqui. Então, veja que aqui você fala, Lorivaldo, quer dizer que eu estou complicando a minha vida, sim. Se você é uma empresa de serviço, você tem uma folha de pagamento alta, você está vendo claramente que não vale a pena ser Simples Nacional híbrido. Não sou eu que estou falando, são os números. Os números estão dizendo isso. E é interessante que você faça essa conta. Ah, mas aqui pode ter outras variáveis. Pode, mas esse meu cenário não é um cenário que foge muito da realidade, não foge. Eu estou te falando que eu sou da área, eu trabalho com contabilidade, sou contador. Veja bem, aí eu coloco umas notas explicativas, né? O que essas notas estão explicando? Pagamento a maior no regime do Simples Nacional híbrido da ordem de 28.336. Pô, meu, na boa, 28 mil no lixo? Uma empresa que fatura 250 mil? Muita coisa. Crédito do IVA para adquirente. Ou seja, se o meu adquirente ele precisa do crédito e eu sou Simples Nacional puro, ele vai ter um crédito de 19.600. Como assim, Lorivaldo? Ele vai ter um crédito de 19.600 sem pagar mais por isso. Lorivaldo, de onde que saiu isso? É a parcela do DAS que não virou despesa, né? Então, veja que você está tendo aí um crédito, você que é um regime irregular, está tendo um crédito de 19.600, porque eu sou Simples Nacional puro, sem desembolsar mais por isso. Ah, mas eu estou numa operação B2B e o cara quer o crédito cheio. Não existe crédito de graça. Não tem jantar de graça. Ah, você quer o crédito de quanto? De 69.750. Lorivaldo, de onde saiu 69.750? Se você pegar os 27,9, veja bem, 27,9 vezes 250 mil, vai dar 69.750. Então veja que interessante. Se esse meu cliente falar, não, eu quero o crédito cheio, ok, vou te emitir a nota, não 250 mil. A minha nota vai sair por 319.750. Você prefere um crédito de 19.600 sem acrescer nada no teu fluxo de caixa ou diminuir seu fluxo de caixa? Ou você prefere um crédito de 69.750, onde esses 69.750 você tem que desembolsar? É essa análise que se faz, né? É essa análise que se faz. E veja, quando você fala o impacto do lucro, ele é maior no híbrido. Óbvio, esse custo que eu expurguei, que virou crédito IVA, aumenta meu lucro.
Isso não representa dizer que você tem mais dinheiro. Isso é uma redução do custo, não é mais dinheiro para você. Lorivaldo, eu te pergunto, dentro dessa análise, mas aqui eu paguei cheio e eu não recuperei os 20.814. Ok, cara, tu perdeu 20.814, só que você pagou a mais 28. Não é razoável isso, não é inteligente isso. Veja, não sou eu que estou falando, são os números. Eu posso simular isso de diversas maneiras. E nesse cenário, quando eu falo que o meu lucro aumenta em 41.414, você deve estar se perguntando, Lorivaldo, aqui eu tenho 96 mil, você não tirou os 47. Eu não tirei os 47, porque esse 47 eu pago ele apartado. Ele não é receita, ele não deve transitar pela DRE, como já temos, né, orientação do Conselho Federal de Contabilidade, apesar de eu não concordar com aquela orientação. Por ser atrevido, sou atrevido, não concordo. Não tem que contabilizar uma conta de IVA, recuperar, conta IVA, recolher, não faz o menor sentido esse lançamento. Eu tenho um artigo, depois você pode me procurar, que eu falo de como contabilizar o IVA. Esse artigo está disponível no nosso escritório, você pode entrar aqui no nosso site e verificar que está disponível para você também. Mas veja, nesse exemplo, você optaria pelo regime híbrido, além de pagar 28 mil a mais, ter aquela burocracia de apuração assistida, sabendo que no Simples Puro a questão já está resolvida. Te falei de uma atividade comercial. Quem ganhou? O Simples Nacional Puro. Estou te falando de uma empresa de serviço. Quem ganhou? O Simples Nacional Puro. Mas eu também vou fazer um exemplo de serviços de contabilidade. Lógico, nosso universo é esse. E aí, me siga nas minhas redes sociais para ver o meu quadro comparativo de uma prestação de serviço em um escritório de contabilidade, para que você possa tirar suas próprias conclusões. E eu te vejo no próximo vídeo.